pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre roteiro, né? Roteiros de vídeo. Hoje é muito comum as pessoas terem celular, câmera de vídeo digital e quererem fazer um vídeo, criar um curta, fazer um filme, mas não deixar isso solto. Então é necessário que haja uma ideia estruturada. Então a proposta aqui é de mostrar como se criar um roteiro com lógica. E existem livros que podem ser pesquisados. Sid Field é um dos autores mais conhecidos que eu estudei, para a gente seguir determinada estrutura. Primeiro de tudo, você precisa ter uma ideia espetacular. E o espetacular não precisa ser grandiosa, mas uma ideia criativa. Aquele insight que vem, tive essa ideia, né? Então aquela ideia que você teve, ela pode se estender. E é a partir dela que você vai criar o seu vídeo. Existe uma coisa chamada logline, que é você contar a história que você tem na sua mente em uma linha. Vou colocar aqui exemplos de logline. Você deve conhecer alguma delas. Um policial que tem de matar robôs deve também ser um robô. Durante uma visita prévia, um parque temático sofre um grande colapso que permite que seus dinossauros clonados corram enlouquecidos. Um homem vindo de uma família suicida tem a oportunidade de ver como seria o mundo se ele não tivesse nascido. Um cara que vive reclamando de Deus recebe poderes divinos para ensiná-lo o quanto é difícil administrar o mundo. Depois que uma cidade do Alasca é mergulhada em escuridão por um mês, é atacada por uma gangue de vampiros sedenta de sangue. Essas foram ideias transformadas em filmes. Você deve ter assistido. Lembra de alguma delas? De algumas loglines? Essas ideias escritas numa linha só? Então, são de filmes já realizados, né? Vamos definir agora o que o protagonista ou o herói quer, do que ele precisa, né? Do que seu personagem, porque você, quando pensa numa ideia, você pensa em alguém fazendo alguma coisa ali. Então, o que ele precisa? Qual é o desejo dele? Tem que pensar qual a necessidade interna desse personagem, qual o desejo dele. Também é importante pensar qual é a falha que ele tem, porque o anti-herói ou antagonista, que é o personagem, aquele personagem que briga com o protagonista, com o herói, e tomar conta daquela falha do personagem central, que é o protagonista. Então também tem que pensar nisso. O que o antagonista, o anti-herói, pode se apropriar. Então você tem que pensar o que seu personagem central tem de falha, quais são as falhas deles, em termos de valores, que é externo, né? Interno, mas assim, que é colocado para o mundo externo, e internamente, psicologicamente, o que ele tem de falha, né? Vamos ver. Vamos ver se confere. Nós temos uma ideia inicial, que já falamos sobre ela. Nós temos um herói, um protagonista, um personagem central ali, onde vamos colocar a história. Nós temos um adversário, que seria o anti-herói ou o antagonista da história. E agora a gente precisa ver a estrutura dessa história, como ela corre. Vou mostrar aqui linearmente para vocês como que é essa linha da estrutura do roteiro. Normalmente se apresenta assim, em ato 1, que é o início, ato 2, que é o meio, e ato 3, que é o fim. Primeiro a gente tem a apresentação, a confrontação e a resolução. No entanto, esse quadro que vocês viram aí é desse livro aqui, o Manual do Roteiro, de Sid Field. É o básico do básico.
Primeiramente, ele é construído nesses atos, que depois ele é transformado em sequências, das sequências vêm as cenas e das cenas vêm os eventos. Então você pode partir de um evento. O filme às vezes começa de um evento, um telefone tocando. Esse telefone vai desencadear 1000 coisas. Então é um evento que desencadeia outras coisas. Ou então parte de uma cena maior. É relativo isso. Não vamos entrar nesse mérito agora. Só entender que existe essa possibilidade. Deixa eu colocar o desenho para vocês aqui. Observe. A estrutura é: a maioria dos filmes e muitas histórias tem 3 atos. Cada ato é feito de sequências. Cada sequência é feita de cenas. E cada cena é feita de eventos. Então, nessa linha aí, é que você vai... no primeiro ato, você apresenta o personagem ou os personagens. Você ganha, assim, no primeiro momento, depende se for curta ou longa e depende do tempo. Mas aquele primeiro momento é você apresentar a situação que vai desencadear a sua ideia central. Então, no caso de um curta, alguns segundos ou 1 minuto para segurar a pessoa. Então tem que ser uma cena espetacular. A ideia inicial tem que ser espetacular. E imediatamente tem que jogar um ponto de virada. Quando a pessoa acha que aquilo ali é daquela forma, você precisa mostrar que existe uma outra possibilidade. Depois desse ponto de virada é que as coisas vão se desencadeando em cenas que vai tornando aquilo uma aventura, mesmo que seja rápida, e ele precisa mostrar todo aquele conflito interno e externo que o personagem principal, o protagonista, o herói, vai viver com seu anti-herói. Na verdade, o anti-herói pode ser personagem incorporado numa pessoa, num objeto, pode ser um evento da natureza, pode ser uma droga, pode ser... O anti-herói não precisa ser uma pessoa. E precisa de uma virada do segundo para o terceiro ato, no mínimo isso, 2 viradas, que torne a superação do herói. O herói, ou o protagonista, ou o personagem principal, precisa superar esse seu medo, essa sua angústia, esse seu conflito, precisa ser superado para que o final seja espetacular e que dê um prazer ao telespectador. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu agora. This is good. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, porque existem inúmeras edições de livros, inúmeros artigos. Na internet o que mais tem são tutoriais de criação de roteiro. Esse vídeo é mais um diante de milhares de vídeos. Espero que este tenha lhe ajudado de alguma forma. Muito obrigado, divirta-se com o seu vídeo, com o seu curta, com o seu filme. Sucesso e muita paz.